Bem-vindos ao Fabricast, seu canal de empreendedorismo contábil produzido pela Fábrica de Contabilidade. Somos uma empresa especializada em processamento contábil e fiscal que atua como braço direito dos escritórios de contabilidade, ajudando com produtividade, tecnologia, rentabilidade e capacidade de escala. Procuramos contadores que querem transformar os seus escritórios em verdadeiras empresas contábeis. Então venha com a gente, porque números parados não fazem história. Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do Fabricast, o seu canal de conteúdo de empreendedorismo contábil. Para quem não sabe, eu sou Ângelo Machado, CEO da Fábrica, e quero debater com vocês aqui e provocá-los sobre assuntos super relevantes ao mercado contábil e de geração de oportunidades. E a gente não pode encerrar esse ano de 2023, onde a gente está tendo essa série, sem trazer um assunto super importante para o mercado, que são oportunidades que podem ser geradas a partir de processos legais. E, naturalmente, para a gente poder debater esse assunto e enriquecer a entrega de valor e percepção de vocês, a gente está trazendo aqui uma empresa parceira da Fábrica de Contabilidade, que é a Gerencial Auditoria e Consultoria, que está aqui nessa dinâmica representada pelo CFO, né, José Luiz Amaral Machado, e pela Cristiane Rosa, que é uma gestora administrativo-financeira da Gerencial também, e vão aí comigo, né, debulhar um pouquinho como a gente pode gerar negócio e como isso pode trazer benefícios para as empresas contábeis de vocês. Sejam muito bem-vindos. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar essas reflexões, de buscar oportunidades para os escritórios, né? E dizer que nós vamos dar o do nosso melhor para poder inspirar o pessoal, né? Eu atuo na área financeira da Gerencial. Por causa desse tema, convém eu citar que eu trabalhei durante um bom tempo como vogal da Junta Comercial, depois como vice-presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Claro, muitas coisas se alteraram com a inovação de lá para cá, mas nós estamos sempre atentos e acompanhando isso. E acredito ser uma excelente oportunidade que nós estamos trazendo para os escritórios. Obrigada, Ângelo, pelo convite. Então, eu sou a Cristiane, atuo junto com o seu Machado na área financeira da Gerencial, ajudando ele também um pouquinho na parte administrativa. E estou aí para ajudar a enriquecer o papo. Bacana, eu que agradeço vocês dedicarem um pouco do tempo de vocês para a gente poder abrir, né, essa oficialmente, assim, de forma mais agressiva, essa parceria que a Fábrica construiu com a Gerencial e trazer para os nossos clientes e mercado a importância de saber explorar de maneira eficiente, né, esse mercado que a gente chama de paralegal e como ele pode também vender a própria contabilidade dos escritórios. Então, a gente vê isso hoje em dia com muito bons olhos e a tecnologia e as construções de parcerias como essa que a Gerencial se propõe a fazer com os escritórios, gerar aí recursos e até novos empregos, né, no mercado de trabalho em relação a uma necessidade que é premente, né, e nunca vai acabar, né, as empresas precisam abrir filiais, fechar filiais, precisam fazer mudanças estruturais em seus A objetos, empresa, por a aí vai, empresa né? vamos dizer assim, eu poderia dizer, entre aspas, um ser dinâmico. Então, todo dia tem necessidade de que aconteça alguma coisa, né? Então, por isso, a movimentação na área societária, por exemplo, né? Perfeito, perfeito, muito bacana. Eu acho que a gente poderia, quem sabe, eu queria trazer talvez um questionamento para vocês, que pode, assim, vamos abrir a porteira, né? E eu queria que vocês talvez contassem um pouquinho para o nosso público, porque ainda existe, tá? Isso não é nenhum demérito, mas existem empresas contábeis que não atuam de forma tão eficiente com uma área paralegal, ou nem tem essa área, né? E não está tendo não está percebendo o valor que está deixando na mesa do ponto de vista de negócio. Então, acho que vocês poderiam, quem sabe, contar sobre a visão de vocês que estão lá na ponta, né? Não só coordenando processos, mas vendo a geração de caixa que isso faz, sobre que tipo de oportunidade, como vocês enxergam isso hoje, e quem sabe citar alguns exemplos para a gente tentar materializar do que pode ser feito para trazer valor
para as empresas contábeis, né, em relação a essa área aí? Devolvo a bola. Bom, é o seguinte, de fato, os escritórios têm nisso aí eu diria, uma oportunidade de agregar receita, né, com ela resultado. E todos os clientes, como eu disse ainda há pouco, eles são uma organização dinâmica, ele tem vida, vamos dizer assim. Acontecem vários fatos, no decorrer do dia a dia da empresa, né. E isso aí, se não prestar atenção, o escritório, ele deixa que outros ajudem o seu cliente, acontecendo a partir daí uma perda de oportunidade de receita. Bom, eu cito como exemplo uma movimentação no quadro de sócios, por exemplo. Esse é um fato que tem que ser formalizado, e levado a registro nos diversos órgãos que tratam do registro legal das empresas, que é a Junta, é a Receita Federal, Prefeitura Municipal, Secretaria da Fazenda, né? Então, diversos fatos que acontecem na empresa, ou uma troca de endereço de sede, criação de filial, Sim. tudo isso precisa ser formalizado e registrado. Se os escritórios não fizerem isso, não fazem, até por restrição de recursos, né, a meu ver, estão deixando escapar uma oportunidade de gerar receita. É nesse sentido que eu vejo, sim. Bacana. Mais algum exemplo, Cris, que tu que vive lá na ponta, né, que tu tem enxergado aí para Sim, sim. chamar atenção? Eu acho muito interessante, né, seu Machado, a gente não pode deixar de mencionar a elaboração da ata, né, de Sim, prestação de conta dos administradores esse é um fato fundamental das empresas, né, é, que ela dispõe de uma lei, né, que é a 10.406 de 2002, se eu não sim, estou enganada, e ela é muito eficaz, né, nessa Uhum. questão de prestação de contas dos Até protege o escritório, até né? protege a empresa, protege o escritório, né, para questões legais, questões Uhum. de litígio também, né, Uhum. patrimônio do sócio. Então, infelizmente, os administradores não veem a importância dessa elaboração desse documento, né? Uhum. E é extremamente importante esse documento ser feito anualmente, né? Uhum. Muito bons exemplos aí, né? Se a gente for parar para fazer conta aqui, né, dependendo da movimentação e o tamanho da carteira de clientes, tem muita coisa Exato, envolvida. exatamente. Legal. E nessa deixa que vocês trouxeram, assim, para quem está querendo avançar, assim, como é que eles podem aproveitar essas oportunidades hoje? Assim? Como é que eles podem se colocar? Como é que vocês percebem que isso pode ser levado para dentro do escritório contábil para o seu público consumidor hoje, assim, pela experiência de vocês? Que tipo de passo vocês podem trazer pela experiência de vocês? num primeiro momento ele tem que se preparar para isso, tem que ter ou tem uma estrutura interna que sempre é complexo, é Uhum. custoso, exige recursos humanos, Investimento, né? investimento em equipamentos, enfim, né. Ou, né, estabelecer uma parceria com quem pode representar um braço de apoio. E depois ter um bom canal de comunicação com seus Com a sua clientes carteira de cliente, né? para saber que está acontecendo isso dentro essa execução desse serviço, que é um apoio para a empresa, não resta dúvida. Com certeza. Imagina, e para o escritório representa uma oportunidade de ganho, tá, de gerar receita. E para o escritório é para o cliente uma comodidade, está dentro já da relação dele com o contador, fica mais fácil, mais cômodo, né, do que pegar terceiros, né, enfim. Exatamente. Eu acho que é bem nesse ponto mesmo, Ângelo, que o seu Machado trouxe. Eu acho que as duas partes ganham, né? Tanto o parceiro, como o cliente do escritório, como o escritório, porque no momento que tu faz uma mudança de endereço, uma mudança no ato da empresa, o escritório também precisa ser notificado, né? Então, as duas partes ganham. Então, veja isso como uma parceria, um investimento, né? Então, tendo uma pessoa especializada naquele serviço que vai só agregar valor para ti, só traz produtos bons, né? Produtividade, Sem ganho. dúvida. E eu queria complementar pela minha percepção também como empresário contábil, como o Machado falou, fazer uma comunicação, sem dúvida, reforçar essa comunicação para o cliente,
dizendo que você executa esse tipo de trabalho, e quando a gente fala em comunicar, não é apenas uma vez, né? A gente acredita que você tem que ter uma recorrência, porque é um processo de educação do cliente perceber um novo produto na tua carteira e acertar também a exposição comercial desde o site. Acho que o teu site tem que conter, que é uma vitrine, né? O que você está fazendo, como você está fazendo, e alinhar também uma forma de comunicação com quem que ele fala, né? Qual é o modus operandi em termos de estrutura, né? Eu acredito que tem que ter, passa por um processo de orçamento, aprovação, execução, né? Então isso é importante ter uma percepção estrutural, como se fosse uma fábrica de produção, né? De uma nova área É uma de unidade de negócio, negócio. né? Exatamente, eu acho que Isso, quando tu faz uma solicitação de um processo, exemplo, uma alteração contratual, é o nosso primeiro passo hoje dentro da gerencial, você está como exemplo, né? E aí Claro. depois, com os nossos parceiros, a gente tem uma área especialista dentro da gerencial, que é o societário. Então, a gente tem colegas especialistas, advogados, que têm o know-how do que estão fazendo, né? Então, ela escuta, ouve o cliente, qual a sua necessidade, né? Qual o que ele procura naquele momento. E depois disso, ela repassa, a colega repassa para nós, da equipe financeira, para que a gente gere um orçamento para o cliente, né? Mediante o orçamento aprovado, a gente reporta novamente para a colega do societário para que ela possa dar andamento. E daí aí entra a questão da elaboração do ato, ou elaborado dentro da gerencial ou em parceria com o escritório de advocacia, né, do próprio cliente, ou um parceiro nosso também que temos dentro da empresa. Depois tem também as outros processos legais, que são o registro nos órgãos, né, que daí vai prefeitura, Receita e junta comercial, como o seu Machado falou. Em alguns casos também temos as questões de inscrições municipais e federais, né, dependendo do âmbito do processo do próprio cliente, né? E raramente ainda temos a questão do alvará, né? Então, tudo isso é elaborado, constituído e feito dentro da gerencial, né? E entregue para o cliente pronto, ou seja, o cliente não se envolve com nada, É. né? Então, tudo Isso isso, fortalece a confiança, né? E a confiança, credibilidade da marca. credibilidade, exatamente, né? Não é por nada que a gerencial hoje está há 45 anos no mercado, né? Legal citar isso aí. Muito bacana mesmo. Eu acho que isso é um produto como contabilidade, nunca vai deixar de existir. Ele vai evoluir, né? É como tudo evolui. E eu acho que aproveitando essa deixa da evolução, como é que vocês veem hoje a percepção de valor desse produto frente à atual tecnologia que até os órgãos públicos estão aplicando, né? Como é que vocês estão vendo isso do ponto de vista de oportunidade, de execução? Dá uma palhinha para nós aí. No momento atual, nós contamos com um rápido avanço de tecnologia que é utilizada tanto pelas empresas quanto pelos órgãos públicos. Então, nesse caso de registro de atos, ah, em grande parte deles é feito via sistema, né? Sim. O que facilita até certo ponto, porque hoje, por exemplo, a gerencial, basicamente, como parceiro da fábrica, atua em todo o território nacional, tá? Uhum. Então, me permite eu fazer um ato lá em Brasília, Uhum. ou sei lá, em A nível Belo Brasil, né, Horizonte. seu Machado? Ele permite. Entretanto, tem alguns casos, por exemplo, eu vou citar a Junta de São Paulo, que em caso de alterações ainda não está preparado o ato via online, né, via sistema. Tem que ser fisicamente. Mas na grande maioria ela é feita via internet, né? E o que facilita. Claro que exige do cliente lá ao final os certificados digitais, aquela famosa conta né, gov.br, né? Isso aí vai precisar, né? Os certificados das empresas, o certificado digital, isso facilita porque agiliza o andamento, né? Então eu diria que a tecnologia veio para ajudar nesse sentido, para dar produtividade, e eu acho que liberdade de ação, né? Atua aqui no sul, como atua lá no norte, né? Lá em
em Ceará, como eu tenho visto aí, né? Com uma certa facilidade. Alguns casos, então, vai patinar porque continua sendo manualzinho aí. Eu gostaria também de destacar que isso também otimiza tempo, né? Porque no momento que antigamente a gente fazia isso presencial, levava documento, protocolo e tudo mais, demandava mais tempo, demandava gasto, Sim, demandava, né? E hoje já não, hoje a gente tem esse ganho, né? Ganho de tempo, ganho financeiro também, sim, né? verdade, Porque os verdade. documentos ficam armazenados em nuvem, então tu pode ir lá e baixar a qualquer hora, paga a taxinha lá que é exigido pelo órgão e está disponível na mesma hora. Antigamente isso não tinha, né? Sim, sim. Então teve um ganho significativo nisso. É verdade, muito, muito, muito interessante o que vocês falaram, e eu complementaria com um incremento muito acentuado de transparência também. Eu acho que a digitalização dos processos no Perfeito. Brasil, elas dão segurança para o escritório contábil, inclusive, se aproximar da gerencial, porque vai conseguir acompanhar de maneira eficiente o que está acontecendo com as demandas que ele fez, né, junto a Sim, gente. Então, acho que esse é um ponto, assim, super relevante, né? perfeito. Muito bacana. E, pessoal, aproveitando a deixa, assim, né, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho de como a gerencial pode ser uma parceira estratégica dos escritórios, assim, o que que vocês oferecem, como vocês oferecem e como é que chega em vocês. Eu acho que seria interessante aproveitar esse momento para contar um pouquinho, né, do produto que vocês contam, aonde vocês orbitam em termos de entrega e o que que acontece a partir de uma aproximação. A Cristiane já tocou no assunto. Nós temos uma unidade dentro. Eu chamo de unidade, são áreas de operação, né? Unidade que ela é examinada até do ponto de vista econômico, né? Como deveria ser em qualquer eh, organização contábil, né? Ela tem, vamos dizer assim, instrumentalização de tecnologia e ação em todo o território nacional. E nós estamos preparados para fazer isso, vamos dizer assim, a partir dos atos societários, que na grande maioria hoje está vindo via advogados, né? Nós somos aquele uma parte do jogo que faz com que isso ande nos órgãos. Não precisa o cliente ou o contador se envolver com isso. Nós poderíamos apoiar facilitando o escritório, de tal forma que esses processos andem, né, com especialidade, saber quais são os caminhos, a gerencial sabe, e gerando para eles uma oportunidade de acréscimo de renda, né. Sim, A estrutura de organização hoje funciona já há um bom tempo e tá testada, né, tá sim, testada, muito não bom. tem dificuldade. Eu diria, Ângelo, também que quem quiser nos conhecer, ele pode nos encontrar, né, no site da fábrica, somos parceiros da fábrica, então lá tem um canal direto da gerencial, pode nos encontrar lá, pode nos chamar, né, para saber mais informações, como a gente pode ajudar. A gente está sempre disponível como parceiro. Legal, bacana, pessoal. A Cristiane e o Machado ressaltaram aqui a oportunidade de, de ganhar tempo, eu diria, né? Para quem quer iniciar e não sabe por onde e até aprender, eu acho que você encurta esse caminho e acelera a geração de oportunidade quando você identifica parceiros que já têm know-how, têm experiência, assim como a fábrica de contabilidade. Ela acelera e impulsiona um negócio, né? Eu acho que vocês não entregam só a execução do trabalho, mas também passam a ser parceiros para debates técnicos, né? Porque às vezes as pessoas podem ter uma determinada dúvida, Acontece muito, e eu acho que acontece esse é muito. um ganho, né? É um presente que se dá quando tem mais alguém Certeza. para Sim. conversar sobre um procedimento que às vezes não é tão corriqueiro e quem trabalha. Vou te dar um exemplo, Ângelo. Por Uhum, exemplo, o simples acréscimo de uma atividade numa empresa, que sim, tem que fazer a classificação, Kenai. CNAE, a classificação econômica da atividade, Uhum, isso pode, se não levado em consideração as repercussões colaterais, vamos dizer assim, sim, pode culminar com uma modificação no sistema tributário. E aí, uma enorme complicação e embrulho sim, econômico, financeiro, né? sim, sem dúvida. Muito interessante isso aí. Eu acho que essas são oportunidades, assim,
são oportunidades relevantes, pessoal. Vocês podem perceber que a área de processos legais ela é algo que não pode ser desconsiderado, né? Pelo potencial de geração de caixa e apoio comercial aos demais produtos. Precisa ser feita com profissionalismo, com cuidado, com organização. E aqui na fábrica a gente faz uma curadoria de parceiros super bem assim organizada para que se traga benefícios e vantagens estratégicas, né? A Cristiane trouxe aqui exemplos com o Machado de atas de reunião de sócios, atas de aprovação de contas, né? Constituição e legalização das demais áreas legais no negócio. Isso com certeza vai fazer a diferença numa jornada de percepção de valor até da marca contábil, né? Então eu acho que esses são pontos super relevantes. Eu queria agradecer a presença de vocês hoje aqui, né? E reforçar a parceria da fábrica com a Gerencial Auditoria e Consultoria e dizer que fiquem à vontade para conhecer tanto o Machado quanto a Cristiane aqui, através da área de parceiros da fábrica. Muito obrigado por contar com vocês hoje. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder ter apresentado a Gerencial como parceiro da fábrica e temos certeza que nós temos potencial de representar um fator de reforço operacional do escritório, gerando oportunidade. Sem dúvida. Eu agradeço, Ângelo, a oportunidade e eu gostaria de destacar, né, que eu diria para o seu contador, né, para o nosso parceiro contador, educar, né, o seu cliente sobre a importância, né, dos serviços paralegais hoje nas empresas, né, é um desafio. Sim. Tem uma importância muito grande, super relevante, então eduque o seu cliente nessa importante, comunique o seu cliente, né, dessa questão desse serviço e contem com a gente, né, a gente está à disposição aí para o que precisar. Muito bom, fantástico, pessoal. E você que está ouvindo esse episódio e ainda não seguiu o Fabricast, está na hora de nos seguir, hein? Para não perder nenhum dos conteúdos e dicas incríveis que a Fábrica de Contabilidade traz para provocar o desenvolvimento da sua empresa contábil. Eu também quero deixar um convite muito especial para quem ainda não conhece a Fábrica de Contabilidade, vir bater um bate-papo com a gente, conhecer como a gente pode contribuir na jornada de profissionalização e acelerar a sua contabilidade digital. Até mesmo porque números parados não fazem a história.